Olá, sejam bem-vindos à Escola Iniciática Satanismo em Letras. Eu sou o sacerdote Juan Lian, da Igreja Satânica dos Cinco Elementos, e hoje vamos retomar aquele quadro que de vez em nunca eu trago aqui, que é a Satanismo em Livros, onde eu trago um livro que tenha alguma temática satânica implícita ou explícita, que não seja necessariamente escrito por satanistas, mas que contenha um pouco da filosofia satânica, da ideologia, da política, etc., em seu conteúdo. O livro da vez vai ser bem inesperado, mas eu disse que traria surpresas por aqui. Mas antes de trazer esse livro surpresa, por que vocês não se inscrevem no canal? Curtam o vídeo, comentem o que vocês acham no final. Verifiquem a página do Facebook da descrição, lá que a magia acontece, lá que tem mais posts, a página da Satanismo em Letras. Sigam no Facebook, lá tem 11 anos já, então tem bem mais coisas. Sigam os perfis da Igreja Satânica dos Cinco Elementos também, no Facebook e Instagram. Os meus perfis de sacerdote, Facebook e Instagram. E também eu sou produtor musical, os links também estão na descrição para a minha vertente disso, para que você goste de uma música eletrônica, uma música experimental. Eu produzo, existe música satânica nesse meio também. Então, verifiquem na descrição todos os links que vocês precisam saber. Vamos lá. Vamos falar agora sobre um livro que é bem conhecido. E também muito, como posso dizer, misterioso. Vamos falar sobre o Necronomicon, o famoso Al-Azif, o Livro dos Mortos, escrito por Abdul Al-Hazred. Tá, eu acho que tem uma galera aqui que tá meio se questionando como assim ele vai falar do Necronomicon, esse livro existe? A questão é a seguinte, ele existe, mas já eu vou chegar no ponto da existência dele. Porque, na verdade, é muito importante para falar de Necronomicon a gente falar um pouquinho do autor, né, da mitologia onde ele está presente. Harry Phillips Lovecraft. Que figura mais controversa e polêmica, né? Claro, vamos tirar o elefante da sala, ele não era a pessoa mais agradável de todas. Ele tinha muitos transtornos psiquiátricos, psicológicos, traumas. Era alguém cheio de preconceitos, era racista, era homofóbico, era xenofóbico. Claro, ele não era o exemplo de pessoa na sua ética, na sua política. Porém, todo o acervo dele de livros, de contos, de seres que ele criou, ou será que não criou, simplesmente são hoje ícones de toda a cultura pop. Você vê que Cthulhu lá, Cthulhu aqui tem referências até mesmo a Shub-Niggurath, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, que é outro dos deuses mais famosos, Hastur, o rei de amarelo, outras criaturas também, tudo que você hoje em dia considerar como horror cósmico, você já tem a nomenclatura de horror Lovecraftiano, algo que não dá para explicar, algo que não é dessa realidade, algo que é totalmente fora do imaginário social, humano, aquela coisa que a mente não consegue nem mesmo decifrar, caracterizar. Claro que esse estilo de escrita era muito mais fácil nos anos 20, na época que ele era vivo, né, que era 1920 por aí, onde não existiam filmes com efeitos especiais como hoje, não existia inteligência artificial, não existiam desenhistas de altíssima qualidade que poderiam pintar as coisas que ele falava, ou softwares e máquinas, tecnologia o suficiente para reproduzir aquilo. Hoje em dia, dizer que uma coisa é indescritível, na verdade, acaba sendo muito superficial. Por isso que muitos dos contos do Lovecraft envelheceram um pouco mal. Porque tudo é muito essa coisa de não pode ser descrito, é algo muito abrangente, é algo que está além, mas só que hoje em dia, honestamente, uma inteligência artificial, uma IA da vida consegue criar uma imagem baseada nas descrições que ele dá nas poucas descrições. Hoje em dia Cthulhu já é muito bem representado, Hastur já é muito bem representado, Yog-Sothoth também. É uma coisa que a gente já consegue ver, seja no papel, na tela, só não na realidade. Até porque se conseguisse ver na realidade, eu acho que Lovecraft estaria muito certo quando ele aborda o lance de que quem vê esses deuses fica louco imediatamente. Vamos lá. Eu dei essa pincelada na questão da figura do Lovecraft porque a gente precisa entender o que é o Necronomicon. Necronomicon realmente faz parte da mitologia dele e já se tornou até um ícone da cultura pop. A gente teve franquias de filmes que usaram o Necronomicon, nem foi só o famoso Evil Dead, outros também usaram. A gente tem, nas próprias redes sociais, existem muitas pessoas vendendo o PDF do Necronomicon por aí, dizendo que tem feitiços proibidos, que tem coisas impronunciáveis. E, gente, calma. É necessário a compreensão de uma coisa. Necronomicon é um livro, aquele mitológico, sabe? Que ele fisicamente, ele não existe. E também não estou dizendo que ele existe em PDF, claro que não. Mas aquilo que Abdul Al-Hazred escreveu, aquele que contém todos os segredos do universo, aquele que
contém sobre os deuses, informações sobre todo o mundo invisível no qual a gente habita, o cósmico, que foi criado por aquele suposto árabe louco que acabou escrevendo o livro e sendo morto em plena luz do dia por uma criatura invisível. Esse livro, fisicamente, ele não existe. Ele nunca foi lançado, ele não está por aí numa biblioteca do Vaticano, não, porque esse livro ele foi escrito, ele foi criado, no caso foi revelado, como você queira encarar, pelo Lovecraft, dentro dos contos dele, dentro da mitologia dele. Então, Necronomicon não é um livro. Necronomicon é uma ideia. A ideia de comportar segredos milenares, multiversais, cósmicos, dentro de um único livro, é difícil de se conceber por si só. Por isso que é chamado de livro dos mortos, porque também existe essa técnica para reanimar mortos, para lidar com espíritos mortos, ou espíritos que transcendem a morte. Como diz aquela clássica frase que eu amo, simplesmente, não está morto aquele que pode eternamente jazer. E em estranhas eras, mesmo a morte pode morrer. Isso é basicamente a máxima do Lovecraftianismo. É que o conceito de morte está muito mais atrelado a uma metafísica de tempo e espaço do que necessariamente ao fim, à falta de existência de alguma coisa. Como se fala também, dentro do suposto Necronomicon e dentro da mitologia, os deuses, os antigos, eles nunca existiram, eles sempre existirão. É aquela coisa de que eles estão muito além do tempo, eles estão em todo o universo, em todo o cosmos ao mesmo tempo. Afinal de contas, cada um deles é a personificação de uma coisa específica e eu não vou entrar tanto nesse mérito aqui. A questão é que Necronomicon, comportando todos esses segredos, toda essa coisa louca, né, que poderia deixar qualquer um insano, é uma ideia que jamais comportaria-se em páginas escritas. Na verdade mesmo, o Necronomicon ele é uma representação muito forte daquilo que seria o medo do desconhecido, o que o Lovecraft tanto gostou de abordar dentro de suas histórias. Eu, aqui, pessoalmente, não acredito que a mitologia Lovecraftiana ela seja diferente de qualquer mitologia por aí. Se você considera a mitologia nórdica e egípcia uma ficção, a Lovecraftiana é uma ficção. Mas eu não considero a mitologia Lovecraftiana uma ficção. Eu realmente considero ela uma mitologia, como qualquer outra. Ah, mas você não está desrespeitando os povos antigos, as outras coisas, os outros deuses? Não, honestamente, eu acho que a única coisa que difere a mitologia Lovecraftiana de uma mitologia grega, por exemplo, além da popularidade, é a idade. Então, a mitologia grega tem milênios. A mitologia Lovecraftiana tem 100 anos, aproximadamente. É uma mitologia muito nova. Então, claro que no mundo moderno a gente entende esse conceito. Se Lovecraft tivesse escrito todos os seus contos, talvez no ano 1000 a.C., aí ele teria fundado uma religião nova. A questão é que, sim, eu acredito que Lovecraft, com toda a sua mente perturbada, ele foi uma grande ponte para os conceitos desse cosmos, dessas entidades cósmicas que precisavam ser transmitidas através de uma mente tão insana quanto a realidade. E o que eu quero dizer é que, realmente, se cada deus cósmico é a personificação de um ponto real, e geralmente cada fagulha deles, ou uma mera compreensão e visão deles, já é o suficiente para enlouquecer alguém, imagine uma lida no Necronomicon. Imagine, mais ainda, o que o Necronomicon comportaria nesse aspecto. Ele comporta toda a verdade. Por isso eu falo, ele é um ideal. Ele é o ideal de um livro perfeito, de um livro misterioso que contenha tudo e que foi escrito por um homem. Claro, conveio de ser o árabe louco, que o próprio Lovecraft se pôs nesse personagem, não dá pra negar. Entretanto, é justamente essa própria simbologia, este próprio paralelo. Inclusive, ouso dizer, também um paralelo com a Bíblia. Porque a Bíblia é considerado hoje em dia o livro sagrado mundial, seja de forma cristã ou de forma judaica, judia, não sei. Metade do mundo considera a Bíblia, ou mais da metade, como realmente a palavra de Deus, como a palavra suprema, aquela que não pode ser questionada. A verdade, o caminho, a vida. Pois é, a gente já sabe disso. E aí é que tá. O Necronomicon é a ideia oposta a isso. Ele pega a ideia de um livro sagrado que contém toda a verdade do mundo e de toda a existência e comporta numa coisa sombria, uma coisa que na verdade é muito mais assustadora do que parece. E convenhamos, antigamente nem todo mundo conseguia ler a Bíblia em si. Não falo na época do Lovecraft, eu falo realmente muito antes, séculos antes. Simplesmente os padres, os bispos, os sacerdotes, que eles tinham esse dom da leitura, os camponeses não sabiam ler. Então, eles tinham que simplesmente estar acreditando no que o líder religioso estava lendo para eles e dizendo que estava lá. Até porque a Bíblia originalmente era em latim, que é uma língua morta e hoje em dia ninguém mais fala isso. Não fluentemente, claro, é só uma questão para curiosos e para historiadores, essas coisas. Então, enfim, fora de cogitação, é claro. O grande ponto que eu estou tentando aqui realçar como o conceito Necronomicon
é que, na verdade, esse livro dos mortos, esse lugar do segredo de todo o cosmos, ele está na gente. É interessante eu falar isso, mas já ouviram aquela frase, né? Conhecerás a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Nós, como vida, somos uma equação muito complexa de probabilidades e energia cósmica universal que resulta na nossa própria consciência. O fenômeno da consciência em si já é totalmente surreal e uma coisa inimaginável para, sei lá, nós mesmos. Enfim, eu me enrolei um pouco nisso, mas quando eu falo desses assuntos eu fico meio assim mesmo. Mas a questão é que você pensar uma máquina agindo, você consegue entender. Porque é uma coisa mais simplificada. Você pega um animal, ele é programado para isso através dos instintos, através daquilo. Mas aí você pega um ser humano, que é um animal que age por cultura, e simplesmente você consegue ter um tipo diferente de humano, sendo da mesma raça, mesma espécie, mesmo filo, mesmo reino, mesma família, mesmo tudo, só que com mentes completamente diferentes, funcionamentos completamente diferentes, conceitos completamente diferentes, costumes totalmente diferentes. Isso é justamente a sombra. É o fenômeno da sombra também. A sombra que age em mim, a sombra que age em você, aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente se recusa a ver. E isso tem muito a ver com o Necronomicon e o Livro das Sombras também. Que também é o livro dos mortos, o livro todo passado e nossa própria ancestralidade. Por isso que eu digo, o Necronomicon, que, pasmem, eu tenho tatuado o símbolo que está na capa dele, que inclusive esse símbolo são 3 em 1, que seria o portão, a chave e o guardião, que seria justamente o que seria Yog-Sothoth, o deus representante do tempo e espaço, a personificação do tempo e espaço. Tudo começa nele, tudo passa por ele, tudo acaba por ele. Tudo é um em Yog-Sothoth. Tudo é um no grande guardião, chave e portão, que é 3 em 1, a trindade desse panteão Lovecraftiano. Claro, existem outros deuses exteriores, né? Mas eu acho que eu abordei já o Azathoth por aqui, que o Azathoth é basicamente como se fosse Deus, né? É o sultão demoníaco, o criador de tudo, só que ele é desprovido de inteligência. Então, ele simplesmente não sabe o que ele criou, todo o cosmos existe por conta dele, e ele nada mais, nada menos do que a representação do átomo. Eu aprofundo um pouco neles mais pra frente, se for de interesse de vocês, e de meu também, claro. Mas, muito bem. Necronomicon, como essa ideia de uma oposição ao sagrado, como se o sagrado fosse, na verdade, uma coisa muito mais assustadora, a verdade sobre o cosmos fosse, na verdade, algo que você poderia enlouquecer só em saber. Não é uma coisa que pode ser acessada por R$1 em PDF na internet. É claro que não. As pessoas que vendem isso, que vendem a ideia como concreta, simplesmente estão sendo muito canalhas, eu preciso dizer isso. Ou então muito ignorantes de não saberem que, de fato, a origem do Necronomicon é totalmente fictícia. Novamente, eu falo da questão de fictícia porque realmente foi criado por um homem e a gente sabe quem colocou essa ideia no papel, literalmente. Quem colocou a ideia da existência desse livro de Necronomicon, quem colocou a ideia de todo esse segredo universal e que esse personagem, Abdul Alhazred, que foi quem supostamente escreveu esse livro, ele nunca existiu. Ele sempre foi o Lovecraft se personificando ali. E o Necronomicon, na verdade, de forma mais concreta, nada mais é do que o grande compilado de todos os contos que o Lovecraft já escreveu. Tudo que faz parte desse grande universo dele é comportado no Necronomicon. Ele passou a vida escrevendo o Necronomicon. O Necronomicon nunca saiu da cabeça dele. E hoje em dia, incrivelmente, é um livro que está em domínio público, você para pra pensar. Porque cada capítulo, cada conto, cada história já não tem mais direitos autorais. Várias editoras estão liberando a torta e a direito por aí com suas próprias traduções. Então assim, Necronomicon, tenham isso em mente. É uma ideia. É um livro que vale a pena ser lido, vamos dizer assim, de uma forma como eu tô aqui falando? Não deixa de ser, porque essa grande mitologia, esses grandes contos desse autor bizarro, são muito ricos. E você tende a entender muito da visão dele de mundo, que ele era um cara bem ateu, na verdade, ele era um cara muito niilista e até estoico, eu poderia dizer, mas é uma técnica muito peculiar. Pelo menos, acho que a arte do Lovecraft, ele tinha muita personalidade e ele tinha um gênio, assim, um talento para a escrita que é ímpar, que se tornou um clássico da literatura, apesar de ele ter sido uma pessoa não muito boa. Mas aí eu acho que eu enganei vocês um pouquinho. Na verdade, o Necronomicon, ele existe, concretamente, sim. Aqui, eu tenho, de capa dura e tudo. Al-Azif, Necronomicon. É claro, isso aqui é uma versão lançada pela editora Script. É um fan-made, óbvio. Tem um prefáciozinho aqui, bem bonitinho e tal, sobre um pouco do que o autor aqui acha sobre Lovecraft, mas, no geral, ele é um compilado de artes e textos por artistas totalmente diferentes. Do tipo, pra você ter noção, falando de Nyarlathotep aqui,
fala como invocar duende, como construir um golem, com tanta coisa. Fala até de Lilith aqui, fala dos Daimons da Goethe, inclusive vou achar aqui. Sim, tem os selos da Goethe aqui, pra vocês terem noção. Eles pegaram o conceito de que realmente Necronomicon é um livro proibido, cheio de magias e tal, e simplesmente criaram um fan-made, vamos dizer assim, uma versão independente exatamente do que seria isso. Então aqui tem Goetia, aqui tem São Cipriano, aqui tem terror cósmico, aqui tem Lilith, aqui tem terror dos sonhos, aqui tem mitologia brasileira, eles falam até do corpo seco, aqui é sério. Então assim, isso aqui é só um fan-made, entende? Isso aqui é o Necronomicon que existe, mas ele não é o livro dos mortos cheio de segredos e tal, ele é um trabalho artístico. Um trabalho artístico lindo, honestamente, ele é lindo. Como tudo que a Script faz, eu realmente sou muito fã dessa editora. Eu trouxe aqui algum livro dela, acho que trouxe só o Dicionário de Demônios da Darkside, que é outra também maravilhosa. Mas assim, existem pelo menos 2 livros sobre o nome de Necronomicon. O primeiro é uma versãozinha também artística, que é da Shopee, parece. Enfim, eu vou colocar aqui pra vocês um printzinho do que é. É simplesmente um livro... que também são artes, tem umas 30 páginas ou menos, na verdade, esse livro. É totalmente artístico. E existe um outro Necronomicon que foi lançado sob um pseudônimo de Ed Simon. Esse cara, ele destrincha um pouco, acho que da mitologia de Lovecraft, né, do panteão dele, e de uns significados puxando um pouco mais pra magia, como a gente conhece. Esse livro, eu acho que se você é um magista, se você quer realmente entender um pouco mais o paralelo da mitologia Lovecraftiana com a mitologia, com a mágica no geral, com a magia, eu acho que esse é mais indicado. Ele não é tão artístico quanto os outros 2 que eu citei, esse que eu tenho e aquele que eu falei que é da Shopee. Então, justamente, entendam de uma vez, Necronomicon, tirando essas três coisas que na verdade foi uma apropriação de ideia, Necronomicon é um conceito, um ideal. Ele não é uma coisa concreta. Esse livro de segredos misteriosos, ele nunca existiu. Na verdade, nós somos o próprio Necronomicon, vistos assim. Nós somos a maior manifestação do cosmos. Nós somos uma probabilidade quase impossível de que exista a questão da vida. A nossa consciência. Na verdade, eu nem diria que nossa vida é um milagre. O fato da gente pensar é o verdadeiro milagre. Porque de tantos planetas, de tantas estrelas por aí, nós habitamos aqui. Claro, não somos os únicos nesse universo, com certeza não. Isso, inclusive, é a ideia que o próprio Lovecraft nos traz. Só que é necessário anos-luz de distância daqui para a gente encontrar uma forma de vida. E mesmo assim, a gente não sabe como ela pensa ou se ela pensa. Então, nós, humanos, somos um milagre da probabilidade. Dessa forma, nós somos o segredo do mundo, o segredo desse universo. Nós somos o Necronomicon. Então, caso tenham gostado desse vídeo aí, ó, sobre essa visão diferente do que seria o Necronomicon, né? Tipo, comentem aí, digam se vocês querem que eu traga um pouco mais de Lovecraft aqui, porque eu confesso que eu entendo bastante da mitologia dele, eu consigo muito bem perceber os valores dela, e também eu tenho muito material do Lovecraft aqui, é sério, vocês não imaginam o quanto eu tenho aqui, o quanto eu já consumi materiais dele, e isso aqui não é à toa. Então assim, opinem, apenas opinem, digam se concordam, se não, e é isso. Até o próximo vídeo, e Satã abençoe a todos.